O meu filho vai fazer 7 anos daqui a alguns dias. E pouco tempo atrás, a gente teve uma conversa aqui bem séria. E eu acho que foi a primeira crise existencial dele de fato. Porque a gente falou sobre morte, né, sobre o que acontece depois da morte, e ele ficou bastante perturbado. E a gente já tinha falado sobre isso antes, né, quando a cachorrinha nossa morreu, e daí ele quis saber o que acontecia depois, a gente falou, né, o que podia acontecer, as hipóteses para isso, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Expliquei para ele, mas de novo a gente conversou sobre isso e depois eu mostrei para ele um vídeo, né, sobre o universo, sobre a origem da espécie humana, e isso o perturbou bastante, porque ele queria saber o que teria depois. E o fato é que a gente não sabe. E ontem eu publiquei uma enquete no Twitter, bastante interessante o resultado, na verdade, se for para pensar. Eu fiz uma enquete aqui perguntando para as pessoas, né, para quem me acompanha aqui, o que tem após a morte. E pus 4 opções. O céu e o inferno, que seria o pós-morte do cristão. A segunda opção, reencarnação, que tem mais a ver com religiões orientais, principalmente. A terceira opção, nada, que é o fim, e que é a resposta de boa parte dos ateus, dos agnósticos, e de algumas religiões, na verdade, né? Que acabou a vida, acabou tudo. E uma quarta opção, que é outro, e aí a pessoa tinha que explicar o que era, né? E essa enquete teve até agora, até a hora de gravar o vídeo, 18.300 respostas aqui, e me surpreendeu muito qual foi a resposta mais dada. Eu imaginava que fosse uma resposta religiosa, né? Mas 57,8% das pessoas que responderam essa enquete disseram que depois da morte, elas acham pelo menos, né, que não tem nada, que é o fim. 11,9% diz que era o céu e o inferno, 21,9% reencarnação e outras respostas, 8,4%. Então, das pessoas que me seguem no Twitter e quem respondeu essa enquete, quase 60% acham que não tem nada, que morreu e acabou. E por que isso é importante, né? Por que se indagar, fazer essa pergunta é importante? Bem, primeiro porque a resposta para isso, de certo modo, nos ajuda a criar um sentido para a existência humana. É uma pergunta filosófica, é uma pergunta existencial, uma pergunta religiosa, é uma pergunta científica muitas vezes, né? Porque tem gente que investiga isso também, tentando investigar isso cientificamente. Não sei se é possível ter uma resposta científica para isso, mas tem gente que investiga isso também nesse campo. Mas é uma pergunta existencial do ser humano. É uma pergunta que nós nos fazemos, espécie humana, desde há muito tempo. E é uma das perguntas também primitivas da filosofia. O que tem depois? Porque, como eu disse, a resposta para isso ajuda também a nos guiar na vida. O que nós vamos fazer em nossa existência. Daí uma pessoa me perguntou aqui uma coisa também interessante que vale mencionar, porque também demonstra um certo preconceito contra quem é ateu, ou contra quem é agnóstico, ou contra quem é nihilista, ou quem não acredita em nada nesse sentido absoluto, existencial. Perguntou o seguinte, olha só, uma boa parte de quem respondeu essa enquete acha que não tem nada depois da morte, que acabou. Então por que se preocupar com tudo que acontece agora? Que a gente aproveite tudo, faça o que a gente quiser e que se dane o próximo. Se não tem consequências, por que ser bom? E essa pergunta, embora seja interessante e seja uma pergunta que muita gente se faz, já vi inclusive teólogos fazendo essa pergunta, que é uma pergunta de quem não entende muito bem como funcionam os princípios morais dos seres humanos, né? Mas por outro lado, embora seja uma pergunta interessante, é uma pergunta bastante tosca, né? Nesse sentido de que a resposta é óbvia. Antes de haver religiões, antes de nós acreditarmos em alguma coisa, antes de nós, espécie humana, concebermos céu, inferno, reencarnação, ou qualquer coisa que seja, antes disso, nós vivíamos em sociedade já e não fazíamos o que a gente bem entendia. Como os animais sociais que nós somos, nós vivíamos em sociedade e nós tínhamos normas de conduta sociais. A gente não respeita essas normas porque a gente acredita em algo após a morte, em algum tipo de punição, recompensa. A gente cumpre essas normas sociais porque é o que se espera na vida social. Na filosofia tem várias respostas para a gente se comportar desse modo. Tem várias respostas por que a gente estabelece normas morais. Independentemente de fé, independentemente de ter uma religião, independentemente de ter uma resposta para depois da morte. A gente vive em sociedade e a gente cumpre essas normas, e aqui diz que tem várias respostas, mas uma delas, bastante importante na filosofia política, é do contrato social. Tem uma corrente forte
na filosofia, que é o contratualismo, que diz o seguinte: nós temos normas estabelecidas em sociedade, como eu disse aqui, normas que foram elaboradas em algum momento, e a gente cumpre essas normas. A gente poderia não cumprir essas normas. A gente poderia, por exemplo, roubar os outros, matar os outros, fazer o que a gente bem entendesse. A gente poderia fazer isso. É um direito natural nosso. Fora da sociedade, pré-sociedade, numa visão hipotética do ser humano, pré-sociedade, a gente poderia fazer bem isso. A gente poderia cometer todo tipo de atrocidade. É o que concebe, por exemplo, o autor britânico Thomas Hobbes, o autor do Leviatã. Nesse estado natural, a gente poderia fazer o que a gente bem entendesse. Só que quando a gente passa desse estado natural para um estado social, nesse estágio de convivência com os outros, a gente abre mão de certos direitos naturais nossos para que a gente adquira outros direitos dentro dessa comunidade. Então isso é o contrato social. É você abrir mão de certos direitos irrestritos que a gente teria para obter outros direitos. Então, por exemplo, nesse estado natural eu poderia matar quem eu quisesse. Só que, como consequência também, qualquer pessoa poderia me matar. Para eu poder preservar minha vida, eu abro mão desse direito meu de matar as pessoas para viver em sociedade e assim a gente tem o direito à vida como um direito resguardado socialmente. Lembra que eu falei para vocês aqui recentemente sobre o direito de livre expressão, que é algo concebido, que é algo que é imaginado em algum momento? Tem a ver com isso. Numa sociedade, dentro dessas regras, a gente estabelece que esse é um direito a ser preservado, que eu não posso proibir os outros de se expressarem, que eu não posso censurar as pessoas, que a livre expressão ela contribui para uma sociedade livre, que ela contribui para aprimorar a sociedade. Então esses direitos estabelecidos, eles melhoram a nossa vida, a nossa existência. Então essa é uma visão, é uma de muitas visões na verdade, né? Outra visão, por exemplo, que eu já mencionei também aqui no vídeo sobre ética, que é a deontológica, que é a ética do dever, como proposta pelo Kant, por exemplo. Os nossos atos devem ser feitos de tal modo que eles pudessem servir de norma universal. Então eu não farei para o outro aquilo que eu não quero que façam para mim. Eu serei bom porque eu quero que os outros sejam bons comigo. Eu serei tolerante porque eu quero que os outros sejam tolerantes. E assim a gente espalha essa mensagem. Então isso não tem nada a ver com religião, isso não tem nada a ver com essa noção transcendental. É algo prático. Inclusive, eu estou lendo agora um livro muito interessante do filósofo romano, o Sêneca. O livro se chama Aprendendo a Viver. O Sêneca ele é um filósofo estoico, é uma tradição filosófica bastante interessante dos gregos e depois dos romanos, que tem a ver com a noção de virtude. E é uma corrente filosófica que não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com espiritualidade, tem a ver com a prática diária. Se vocês têm interesse em compreender essa corrente, deem uma lida nos trabalhos do Sêneca ou do Marco Aurélio. São obras muito interessantes mesmo, são textos bastante simples de serem entendidos, e a visão que eles têm de existência humana, né, de você ter uma vida prudente, uma vida virtuosa, uma vida de respeito ao outro, uma vida de dar valor ao momento presente, sem se preocupar com o futuro, sem ficar remoendo o passado, é muito interessante. É uma proposta filosófica prática, não é apenas conceitual, não é apenas especulativa, é prática, de como bem viver. E tem a ver justamente com isso. Que uma pessoa pode ser totalmente ética, respeitar os outros, sem ter a menor concepção do pós-morte, sem esperar a recompensa posteriormente, sem imaginar que tem um céu ou um inferno, ou uma reencarnação, ou nada depois. Inclusive, boa parte dos ateus tem uma vida desse modo, né? Elas vivem dentro das regras dos seus países, da lei dos seus países, de certos preceitos morais, que são preceitos morais do convívio humano, de empatia, de tolerância, de aceitação do outro. Aliás, em boa parte dos países desenvolvidos do mundo, muitos deles têm uma grande população de ateus e são países bem mais tolerantes, bem mais progressistas do que certos países com maioria religiosa. Como a gente vê, por exemplo, em países como o Brasil mesmo, né, católico e evangélico, ou países islâmicos, que você tem muitas vezes fundamentalistas religiosos que levam ao retrocesso, pelo contrário, leva à intolerância, leva ao atraso, leva à perseguição de outras religiões. Como a gente vê no Brasil, por exemplo, né, perseguição de religiões de matriz africana, teve um caso recente essa semana. Ou seja, essa noção mundana de moralidade, de respeitar o outro, em certos sentidos, traz muito mais benefício social do que pensar em recompensa após a morte. E em relação à pergunta da enquete, como eu disse, a gente não tem resposta. Não temos e, dependendo de qual for a resposta, a gente jamais terá. Se não tiver nada depois, ninguém vai voltar para contar. E quem morrer também não vai descobrir. Então,
Eu quero saber o que vocês pensam. Primeiro sobre essas perguntas que eu fiz aqui. Se vocês quiserem lá, eu vou deixar o link para vocês aqui irem na enquete responder e me seguir também no Twitter. Tem mais algumas horas restantes para as pessoas responderem. Acaba hoje a enquete. Vão lá e respondam. Me digam o que vocês pensam aqui sobre o que há depois da morte. Se tem alguma coisa depois ou se acaba também. Vamos ver se quem me acompanha no YouTube corresponde também a quem me segue no Twitter aqui, né? Se vai mudar o resultado disso. E também sobre essa noção de moralidade, né? Se ela depende de religião. E eu quero acabar esse vídeo aqui com uma frase, que é a frase de um lama tibetano, que é o Chagdud Tulku Rinpoche, que ele diz o seguinte: se alguém precisa de religião para ser bom, a pessoa não é boa, é um cão adestrado. E é basicamente isso. Se você precisa seguir algum preceito religioso para cumprir normas éticas, para poder viver bem com os outros, bem, aí tem um problema grave. Porque essa noção de virtude, essa noção de ética, essa noção de moralidade, deveria partir da gente. E do mundo que nos circunda, né? E dos exemplos que a gente obtém dos outros também. São basicamente normas sociais. Me digam o que vocês pensam no comentário, deixem o joinha, assinem o canal, se inscrevam aqui, ativem também o sininho para poder receber as notificações dos vídeos quando eles entrarem no ar, se torne membro do canal para dar um apoio aqui e também confira o meu livro, lançamento sobre o Bolsonaro, 1 ano e meio de governo Bolsonaro, minha especialidade é matar. A gente se vê por aí, abraço e até mais. Tchau!